Meu boa noite a todos aí, ou boa tarde, né? Quem está aqui no Brasil, quem está em Portugal, boa noite. 7 de setembro desses 200 anos, e este é o nosso logotipo, a nossa logomarca do evento. São 3 mapas superpostos, né? Autoexplicativos, mas nós temos aqui o Tordesilhas, o Descobrimento, nós temos um mapa por ocasião da independência, em 1822, onde não temos aqui ainda o Acre, aparece a província Cisplatina, que é o atual Uruguai, e o mapa do Brasil atual, acrescido da nossa grande riqueza aqui da Amazônia Azul, devidamente estilizado e mostrando aqui nesses 200 anos que nós somos o Império, aqui à esquerda, o Brasil de Armas, e a República atual, aqui à direita, o nosso brasão. Então, nós tivemos a nossa Pindorama, Ilha de Veracruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil, até finalmente Brasil. E a palavra Brasil, a tendência mais geral de que ela provém desta árvore aqui, que dava uma brasa, uma tinta vermelha que se assemelha a uma brasa. Aqui o nome científico. Porém, existe também um livro que fala de uma lenda celta, que antigos marinheiros já falavam disso, da Ilha Brasil, ou Iri Brasil, né, um local paradisíaco. E diz esta lenda que somente pessoas privilegiadas iriam morar neste lugar. Agradecemos, né, os antigos celtas que falaram isso, mas estamos aqui com o nosso país conquistado, descoberto, tomado conta por Portugal. E aqui eu ilustro este quadro aqui do nosso coronel Estigarribia, que está no 3º Regimento de Cavalarias de Guarda, que chama-se As Origens, né? Um marco português, e o nosso primeiro mapa, o Terra Brasilis. Aqui é história, eu não vou me deter em história, mas desde as navegações, Tordesilhas, o descobrimento, União das Coroas Ibéricas, a expansão territorial, etc., etc., até aqui a nossa declaração da independência, é a história comum. Isto aqui é a nossa história de 2 países irmãos, ou pai e filho, né? Portugal e Brasil. Nós vivemos isso tudo aqui juntos, até chegarmos a este 7 de setembro. Essa frase aqui de Dom Pedro, existem outras frases. Quem recebeu a nossa agenda do Instituto de 2022 vê lá estampadas algumas frases que falam alguma coisa desses 200 anos. E logo em seguida, aquela primeira década, nós tivemos a consolidação da independência. A guerra na Cisplatina, a guerra no Pará, Bahia, Maranhão, elites, escravidão, indenização, etc. Essas coisas todas que nós já conhecemos, que é história também, e aqui já um pouquinho de Portugal, muito de Brasil, começando com a sua vida como nação independente. E aí veio talvez uma parte mais importante, a manutenção da integridade, né? Tivemos a abdicação de Dom Pedro I, que retornou a Portugal, né, onde lá ele foi Pedro IV, tivemos a regência, a maioridade de Dom Pedro II e várias revoltas internas, Confederação do Equador, Farroupilha, Sabinada, Balaiada, Liberais, etc., etc., as guerras platinas, a Guerra da Tríplice Aliança, tivemos a grande figura do Duque de Caxias como mantenedor dessa integridade, a abolição da escravidão e a proclamação da República. Então, esses fatos principais daquela época da independência e os começos deste bebezinho andando com seus próprios passos. 200 anos se passaram e hoje nós somos a República Federativa do Brasil. 26 estados federados, um distrito federal, somos o 6º maior contingente populacional do planeta, a 5ª maior área, somos a 9ª maior economia, a 8ª ou 9ª, isso aí muda um pouco devido aos números, somos o 3º maior produtor de alimentos no mundo, 1/3 da humanidade come nas mãos de produtos produzidos aqui nesta terra, em que caminha, disse há 500 anos, que aqui se plantando tudo dá. E nós estamos vendo realmente que dá. Temos ilhas de excelência em meio a um atraso tecnológico, mais ou menos, e temos vários problemas. Sem dúvida nenhuma que temos vários problemas, mas nós temos muitíssimas ferramentas para resolver esses problemas todos neste país gigantesco que nossos antepassados conquistaram, nós herdamos e temos aqui a obrigação de continuar construindo em toda a sua grandeza. E agora, em seus 200 anos, nós estamos comemorando ou festejando ou relembrando a grandeza desse país, o que aconteceu nesses 200 anos.
Com este pensamento nasceu aqui o projeto, o nosso projeto, Brasil, 200 anos da independência. Ele é dividido em 4 segmentos, que eu vou falar aqui rapidamente, depois o professor Rolf vai complementar com. Nós teremos uma maratona cultural, que nós chamamos de Dom Pedro de Alcântara, composta basicamente por um ciclo de palestras, um dia festivo de celebrações, nós teremos a edição de livros comemorativos, o professor Rolf Cabeceira vai falar muito disso, o medalhão dos 200 anos da independência, e nós teremos uma solenidade denominada Tributo a Pedro o Imperador, o Libertador. Nós vamos falar disso depois. Teremos um salão virtual de artes, chamado Princesa Leopoldina. Esse salão é uma inovação, nós estamos tentando fazer algo novo, que é um salão de artes via internet. Os pintores, queremos pintores do Brasil inteiro, de Portugal, do Uruguai, de outros países que tenham, da Argentina, do Paraguai, com os seus trabalhos expostos na internet. As imagens selecionadas serão utilizadas para ilustrar as obras que serão feitas aqui. Esse salão vai começar agora, em abril, nós vamos depois passar o calendário. O intercâmbio cultural José Bonifácio. Nós vamos prestar assessoria técnica e histórica a entidades que se interessarem. Vamos realizar palestras e conferências, cursos e seminários e outras atividades, tudo dentro do projeto e, logicamente, ligado ao tema. E o nosso percorrido histórico-cultural Caminhos da Independência. Nós vamos fazer uma viagem rodoviária trilhando os caminhos e sítios por onde o príncipe regente passou na sua histórica viagem, quando ele saiu do Rio de Janeiro e foi a São Paulo em agosto e setembro de 1822. Logicamente que não vamos poder seguir as mesmas estradas. Hoje existem rodovias e os ônibus hoje são bastante, além de mais confortáveis, lógico, porque Dom Pedro viajou em lombo de mula e canoas, etc., né? Por caminhos, por trilhas. Hoje são estradas e mesmo aqueles caminhos que ele trilhou, hoje, que tem algumas pequenas rodovias, não comportam o trânsito de veículos maiores. Mas nós vamos visitar vários locais por onde o príncipe passou naquela épica caminhada. A nossa maratona cultural está aqui. Este é o conteúdo acadêmico, aqui nosso, das nossas palestras e que serão os capítulos ou os artigos que nós teremos nos nossos livros. Então, Brasil, Desafios do Século XXI, eu vou fazer a participação da maçonaria no processo da independência com o general Leal, a formação do Exército Imperial no contexto da Guerra da Independência, o coronel Darós, a Marinha na independência do Brasil, o almirante Matias, o processo de independência do Brasil no Pará, coronel Batista, a consolidação da independência na Bahia, no Piauí e na Cisplatina, o coronel Rafael, agosto de 1822, os caminhos da independência, professor Fábio Velíquios, 200 anos da Esquadra Brasileira, o comandante Lopes, Minas Gerais, um projeto de liberdade, da Inconfidência à Independência, coronel Murilo, do Ibradim, a Guerra da Independência e a formação do Exército Brasileiro, com o nosso professor Adler, na rota do Passo de São Cristóvão ao Ipiranga, fé, religiosidade e identidade nacional, 14 de agosto de 1822 a 7 de setembro, com o nosso professor Rolf Cabeceiras. Memória e relevância das celebrações nos marcos temporais da independência, cinquentenário, centenário e sesquicentenário, com o cineasta Mata Roque. Independência do Brasil, uma visão portuguesa, comandante Costa Braga. A participação dos frades menores no processo da independência do Brasil, professor doutor Evandro Fernandes, que é indicado pela Marinha, pela capelania da nossa Marinha. Internacionais, nós temos os conteúdos já garantidos, né, registrados e confirmados. Rio de Janeiro versus Lisboa, a independência do Brasil versus a Constituição Liberal, com o nosso general Vieira Borges, que está aqui nos assistindo, nosso particular amigo, presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. La Independência de Brasil bajo la visión de la Banda Oriental ou Cisplatina, com o nosso licenciado Delpino Menck. Menck, se o meu espanhol estiver ruim, depois você traduz aí o que eu falei, né? E vamos definir ainda o nosso general Rui Moura, que vai fazer a sua palestra, e vamos confirmar ainda 2 acadêmicos, um argentino e um paraguaio, que vão nos brindar com palestras também nível internacional. Os livros e as pesquisas eu vou deixar aqui e vou passar a palavra depois ao professor Rolf. Rolf, eu acho que eu vou terminar primeiro e te passo depois, né? Acho que essa é a ideia. O professor Rolf Cabeceiras vai apresentar
posteriormente esta parte aqui. O nosso carro-chefe aqui no dia 1º de setembro, que será o nosso dia festivo das celebrações. Então, neste dia, nós teremos as conferências internacionais, nós teremos uma apresentação do Balé Brasil, da Ilha do Bom Jesus, uma apresentação maravilhosa, onde já está sendo treinada desde já uma coreografia alusiva aos 200 anos da independência. Teremos a premiação do Salão Virtual de Artes, teremos o lançamento de livros, teremos a feijoada da independência, e eu sempre digo, as pessoas me perguntam, por que feijoada? Eu digo, feijoada, além de ser um prato típico brasileiro, é ou foi o prato que Dom Pedro, que o príncipe almoçou naquele dia, 7 de setembro. Ao que consta da história, né? Que ele teria almoçado uma feijoada lá em Santos, antes de ir a São Paulo. E nesse dia também vamos entregar os medalhões, diplomas, livros e brindes. Aqui está o nosso medalhão. O medalhão já estamos encomendando, a fundição dele será em metal. A frente dele é esta aqui. Este é o anverso, é a frente do medalhão. Essa frente aqui. Esta frente aqui é comum para todas as entidades que forem confeccionar medalhão. A frente é essa aqui. Este aqui é o verso. Este é o verso do GHMB. Então, as entidades parceiras poderão fazer também os seus medalhões, incluindo aqui o nosso Exército, faça também. Aí o verso será de cada entidade. Então, essa aqui é do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, o verso, mas a frente é comum. Então, acabamos de descobrir uma fábrica na cidade de Petrópolis que fabrica um metal novo aí. Nós vamos já encomendar a confecção deste medalhão. E eu deixo uma observação aqui, que a feijoada será uma contribuição financeira. Realmente não há como ser, mas será um preço certamente subsidiado e não será tão caro. Do dia 29 ao dia 31, acontecerá no Clube Militar, no Rio de Janeiro, na sede central, transmitido pela internet. Neste dia 1º, será na sede da Lagoa, do Clube Militar, lá no Rio de Janeiro. Eu digo lá no Rio de Janeiro, meus amigos, porque eu estou aqui no Paraná. Eu estou hoje agora na cidade de Toledo, mas estaremos no Rio de Janeiro, se Deus quiser, nesta época. O nosso percorrido cultural, finalmente. Nós vamos visitar Santa Cruz, que foi residência da família, onde o príncipe saiu, e Dom Pedro criava cavalos naquele local, basicamente onde ele se criou, passou a sua infância. Hoje é uma sede de um quartel do Exército. E eu lembro que neste local, em setembro, depois, na volta, nós teremos tributo a Pedro o Libertador. Será neste local também. Vamos visitar o Vale do Paraíba, em São Paulo, as cidades de Aparecida, Pindamonhangaba, Taubaté, visitando os locais onde o príncipe passou e fez as negociações, principalmente em Pindamonhangaba, onde ele recebeu a adesão lá dos fazendeiros do local e que lhe deram, inclusive, tropa de apoio para que ele chegasse até Santos. Ele, na realidade, ele foi a São Paulo, depois desceu a Santos, mas nós vamos a Santos, depois vamos subir a São Paulo. Em Santos, São Vicente, Praia Grande, que a gente chama Baixada Santista, na época era tudo Santos, né? Era tudo Ilha de São Vicente. Naquela região, nós vamos visitar, entre outras coisas, nós vamos visitar a Calçada de Lorena, que é um trecho exatamente onde o príncipe passou. Está sendo restaurado, foi a primeira obra de engenharia construída aqui no Brasil, engenharia militar, é exatamente um trecho da estrada onde o príncipe trilhou. Vamos visitar o Solar do Barão, a sede do Instituto de Geografia Histórico e Geográfico de São Vicente, o mausoléu de José Bonifácio, o outeiro de Santa Catarina, e vamos ter um almoço na Fortaleza de Itaipu. Basicamente, tem mais coisas, depois nos debates, se alguém quiser se aprofundar, o Paraná Comando está aí mesmo, né? Essa programação em São Paulo. E depois subiremos pela rodovia lá, até São Paulo, onde temos a Igreja da Sé atual, porque a Igreja da Sé, na época onde o príncipe foi, rezou, ela não existe mais, ela foi demolida, então nós vamos fazer um percorrido ali. Temos o Parque da Independência, no Ipiranga. O museu está em obras, então nós não sabemos ainda se conseguiremos ver o museu, porque a previsão da inauguração é exatamente no dia 7 de setembro. Nós iremos negociar, e o nosso Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo está aí, nós vamos tentar ver se a gente consegue uma visita. Se não conseguirmos visitar, vamos ter lá no canteiro de obras da Lorena uma apresentação do projeto do museu, e se pudermos visitar por fora, a gente visita.
mas isso aqui está ainda a ser confirmado. E também a ser confirmado, o general Stoffel está aqui presente, à frente dessas negociações, uma apresentação da Banda Sinfônica do Exército, no Comando Militar do Sudeste, lá em São Paulo, onde nós teremos um concerto com algumas obras compostas pelo príncipe Dom Pedro. Então, pelo menos 2 ou 3 composições de Dom Pedro I, além do hino da independência. A viabilização financeira deste percorrido será contribuição dos participantes, mas também o nosso patrocínio vai ajudar a diminuir os custos. O Salão Virtual de Artes, ele comportará 3 vertentes. Nós vamos dividir as obras em fatos históricos, personalidades da vida nacional e desenvolvimento brasileiro. Estes são os temas do Salão de Artes. Como eu digo, isso é uma novidade, nós vamos aprender como fazer um salão virtual. Não haverá obra física, as obras serão feitas à distância, esperamos ter obra no Brasil inteiro, os artistas vão mandar as suas obras virtuais, os júris vão estar, nós temos um jurado no Rio Grande do Sul, uma em São Paulo, um em São Vicente, 3 no Rio de Janeiro, 2 no Rio de Janeiro e um em Belo Horizonte. Esses são o nosso corpo de jurados. Eles vão receber as obras tudo via internet, vão analisar, vão mandar, nós vamos consolidar e separar as 9 premiadas e outras menções honrosas para fazer a exposição virtual, que será nas páginas das entidades organizadoras. Provavelmente poderá existir, se for o caso, uma ou outra obra física sendo exposta, inclusive está no regulamento, se o artista quiser doar a sua obra, ela poderá ser doada e depois nós vamos passar para as entidades participantes e para quem participar. Mas, por enquanto, a essência do salão virtual é essa, é a internet. Nós chegarmos na modernidade no século XXI e também para permitir que ele seja um concurso nacional e internacional, porque muitas vezes o salão de obras local onde o artista reside ficaria restrito a Rio de Janeiro ou a São Paulo ou às grandes cidades. Então, quem sabe é possível que até aqui em Toledo exista um pintor que resolve que nunca tenha tido essa oportunidade de conhecer. A gente vai tentar fazer isso. É uma novidade que nós estamos introduzindo. Expansão territorial, transferência da corte, criação do Reino Unido, o retorno de Dom João VI, a regência de Dom Pedro, dia do Fico, que agora acabou de completar, há 9 dias ou 8 dias atrás, completou seus 200 anos, o decreto do Cumpra-se, que é agora de março ou abril, a Assembleia Constituinte, a viagem do príncipe regente a Minas e a São Paulo, porque é interessante que antes de ir a São Paulo, Dom Pedro foi a Minas Gerais, então o nosso Embradinho, em Belo Horizonte, vai fazer uma apresentação sobre isso também. Nós vamos fazer a reunião do Conselho com a princesa Leopoldina, a proclamação da independência propriamente dita, os conflitos pró e contra, a aclamação e a coroação de Dom Pedro I, que depois, repito, foi Dom Pedro IV em Portugal, manutenção da integridade, riquezas naturais do Brasil, desenvolvimento tecnológico, cultura e transformações. Então, esta é a essência. E agora, o nosso calendário. Então, dia 22 de março, nós faremos uma abertura solene. Essa abertura contará, estou convidando o nosso general da Comissão Portuguesa de História Militar para que ele faça essa abertura, o general Vieira Borges. Então, se possível, se a pandemia permitir, nós vamos fazer esta cerimônia lá em Petrópolis. Nós temos um centro de convenções do Exército, lá em Itaipava, que, se a pandemia permitir, nós vamos fazer uma solenidade lá. E também faremos visita a Petrópolis, no Museu Imperial, onde há um acervo considerável de Dom Pedro I, embora Petrópolis seja mais ligado a Dom Pedro II, mas há muita coisa dele, e ele também esteve por lá, exatamente na ida dele a Minas Gerais. Ele adquiriu as terras lá. Então, isso nós vamos fazer em Petrópolis, se a pandemia nos permitir. Se não permitir, faremos no Rio de Janeiro mesmo, ou via internet, porque não sabemos ainda como é que vão se comportar. Em Portugal, em abril, está para ser confirmado, e aí a partir da DPHCX, há um seminário em Portugal. Isso está a confirmar. Nós vamos comprar memorável. O que é isso? Nós vamos mandar fazer camiseta, chaveiro, pasta e outros itens, caneca personalizada e principalmente uma camisa do evento personalizada com o nome de cada um. Como isso tem que ser confeccionado, em abril nós vamos ver os interessados para fazer a encomenda ao fabricante.
Outras palestras, nós temos um lote muito grande, elas serão concentradas nos dias 29, 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, mas não será possível apresentar todas ali. Aquelas vão compor o ciclo de palestras. Outras nós vamos colocar na nossa programação dos Sentinelas da História ao longo do ano, a partir de abril, maio, né? Abril, maio, junho, julho, nós vamos colocar nas terças-feiras, intercalando com o nosso ciclo geral. Os nossos livros, temos aí o prazo de maio, 13 de maio, para a entrega dos textos, porque nós temos que diagramar e depois levar para impressão. Salão Virtual de Artes de 13 a 27 de maio. Então, os artistas serão contactados agora, em fevereiro. Eles terão fevereiro, março, abril, maio, para fazerem, idealizarem e pintarem as suas obras. Portugal está organizando, a nossa Comissão Portuguesa de História Militar, um seminário, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, que estão fazendo 100 anos, e aquele voo histórico também foi por ocasião do centenário. Então, nós estamos para confirmar aqui com a nossa Comissão Portuguesa de História Militar a data da realização e se ele será presencial ou virtual. Nós temos já o Coronel Calaza, será o nosso representante e vai fazer a palestra neste seminário. As inscrições para o percorrido histórico-cultural, 17 de junho, e as inscrições para assistência ao ciclo de palestras com certificado. Nós vamos fornecer diploma para quem se inscrever até o dia 12 de agosto. Assistência sem inscrição pode, desde que hajam lugares no auditório. O auditório nosso, no Clube Militar, tem 100 lugares, ou 99. E também, se a pandemia permitir que sejam todos ocupados. Porque hoje o auditório pode ser ocupado só na metade. Então, nós temos 99 lugares, mas só podemos ter 50 pessoas ali sentadas. E via internet será livre. Em 12 de agosto, vamos inscrever para o almoço comemorativo, a feijoada, e em agosto vamos entregar os itens personalizados, camisas, canecas, e quem mora fora do Rio de Janeiro poderá receber antes via correio. O nosso ciclo de palestras, como eu disse, 29 a 31, então vamos concentrar essas palestras. Essas aqui serão aquelas principais que vão gerar o certificado aqui que está previsto. O dia 1º de setembro, o dia de celebrações, onde nós vamos ter o almoço, a entrega dos prêmios, as palestras internacionais. O percorrido histórico-cultural, 2 a 6 de setembro, então sairemos no dia 2, Vale do Paraíba, dia 3, Baixada Santista, 4 e 5, São Paulo, e no dia 6, retornando ao Rio de Janeiro. Vamos sair do Clube Militar, lá na Lagoa, num ônibus de turismo. E o tributo a Pedro, o Libertador, no dia 13 de setembro. Aqui está a nossa comissão organizadora. Então, estas são as entidades que estão organizando, que estão trabalhando nisso. Então, estamos aqui, Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, Clube Militar, a Liga da Defesa Nacional, Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Instituto Amazon Brasilis e o Instituto de Pesquisa, o Instituto Brasileiro de Direito Militar, sediado em Belo Horizonte. E nós temos o nosso parceiro institucional, a nossa Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, que é parceira nossa, sempre foi parceira de longa data, estamos trabalhando junto e vamos estar com a DPHSEX no Seminário Internacional e ela vai estar conosco nas nossas atividades. Então, essas aqui são as entidades condutoras. Apoio, nós temos, então, o apoio da Escola Superior de Guerra, do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, da Fundação Cultural Exército Brasileiro e do Conselho de Minerva, ex-alunos da antiga Universidade do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com o suporte operacional que vai nos ajudar, a FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, o professor Rolf falará sobre ela, e a nossa Fundação Habitacional Poupança, Associação de Poupança do Exército, que está nos dando um patrocínio e vai nos ajudar, inclusive, com premiação para o Salão de Artes, que nós estamos ainda negociando. Temos os nossos parceiros internacionais. Parceiros internacionais, a nossa querida Comissão Portuguesa de História Militar, meu amigo General Vieira Borges, meu prazer em estar aqui, em vê-lo. O nosso Instituto Histórico e Geográfico do Uruguai, nosso amigo, meu particular amigo Delpino, que está aqui nos vendo, vai ser uma satisfação tê-lo conosco. O Instituto de Investigações Históricas e Culturais de Corrientes, o Instituto Argentino de História Militar e a Associação Manduará Paraguai. Estas três aqui ainda em fase de negociação.
Comissão Portuguesa e o Instituto Histórico e Geográfico do Uruguai já confirmados. As outras 3 estamos ainda negociando e entabulando conversações para que participem do nosso seminário. E temos o apoio dessas principais entidades aqui, a Biblioteca Nacional, a Universidade Católica de Santos, a Academia de História Militar Terrestre do Brasil, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, o Clube dos Veículos Militares Antigos do Rio de Janeiro, que poderá também, se tivermos condição, fazer uma exposição dos seus veículos militares, por ocasião lá no Clube Militar, a Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, o Instituto do Ceará Histórico, Geográfico e Antropológico, a Academia de Cultura de Curitiba, a CUR, a Ecoamazônia, nosso amigo Sanches está aí. Sanches, muito obrigado pelo seu apoio e estar junto conosco aqui, a Ordem dos Advogados do Brasil de Santos, o Instituto Histórico Geográfico de Santos. Bom, eu vou, antes de fazer esse meu fecho aqui, eu vou deixar este fecho aqui para mais tarde. Professor Rolf, eu acredito que agora falei demais. Eu tinha te prometido que eu ia gastar 30 minutos, né? Gastei 29,5. Se o pessoal for atirar pedra, tire de mim, né? Tá bom. Com a palavra, professor Rolf. Bom, recebendo o bastão do meu amigo presidente, quero agradecer aos anfitriões, o general Moura, Portugal, o doutor Nelson Comandi, o professor Barco, aqui pelo Brasil, por esse evento nacional. Da minha boa noite a todos que estão presentes. E eu vou, então, já partilhar, a gente acelerar, partilhar aqui o PowerPoint. Bom, então, retomando, a parte acadêmica desse projeto Guarda-Chuva, que o general Alberto apresentou, do Brasil 200 anos, ele acabou todo contemplado em um subprojeto, desse ponto de vista, mas que é o projeto que nós encaminhamos à FAPERJ para que a FAPERJ pudesse dar auxílio financeiro a ele. Então, que recebeu o nome de A Cruz, a Espada e os Trajetos da Identidade Nacional no Hub do Ipiranga, que o general Alberto me perdoe a expressão Hub, mas ela teve no horizonte toda uma reflexão que vem se fazendo do ponto de vista historiográfico a partir de metáforas internéticas. E o termo hub, ele envolve a ideia de um concentrador que depois, ao mesmo tempo, ele distribui. Então, ele concentra e distribui. Então, na hora que a gente pensa do ponto de vista espacial, os diversos planos temporais, as diversas correntes, locais que são fundamentais. Então, aqui, o Ipiranga, ele está sendo pensado metaforicamente como um momento no qual ele concentra uma série de percursos, de trajetos, que vão sendo desenvolvidos do ponto de vista, numa linguagem historiográfica brodeliana, na curta, média e longa duração, acontecimental, conjuntural, estrutural, que se concentra ali naquele momento e, ao mesmo tempo, tem efeitos múltiplos em relação à história a seguir. Então, a ideia de hub, ela quer trazer essa metáfora para cá, e aí a gente vai compreender isso mais à medida que entender a ideia da proposta feita de investigação. Então, passando adiante, o que 1822, 1922 e 1972, então, a independência do Brasil... Opa, está correndo? Não era para correr, não. Voltou. Espero que pare aqui. O título 1822, a independência, 1922, o centenário, e 1972, o sesquicentenário da independência do Brasil. Eles têm em comum que esses momentos, com todo o caráter celebrativo, eles acabam canalizando e dando ênfase a uma seguinte questão. O que é o Brasil? O que são os brasileiros? O que nos caracterizam? Que rumos vamos tomar a partir daí? Como chegamos até aqui? Então, todos eles acabam remetendo, de um modo ou de outro, à questão identitária. 1822, para representar isso,
eu trouxe uma escultura em terracota, que está hoje no Museu Nacional de Belas Artes, que foi feita por um escultor chamado Francisco Manuel Chaves Pinheiro. O Francisco Manuel tem a curiosidade que ele nasceu 2 dias antes da independência do Brasil. Ele nasceu em 5 de setembro de 1822. Estudou na Academia Imperial de Belas Artes e acaba fazendo uma alegoria do Império, essa escultura de 50 anos depois da independência, em 1872, em que uma perspectiva do romantismo brasileiro da época, em que o Império está representado por indígenas, tem ecos da cultura clássica greco-romana na elaboração dele. Então, uma perspectiva aí que aponta para uma miscigenação, dando ênfase a esse indígena soberano, então, como alegoria do Império. Em 1922, não é exclusivo, mas assumiu uma relevância enorme em todos os debates que aconteciam no país por ocasião do centenário, pela sua aproximação, e depois, nos anos logo subsequentes, em um período muito conturbado, que a gente tem os movimentos tenentistas aí dentro desse processo, ano também de eleição presidencial na época, aconteceu a Semana de Arte Moderna. O Abaporu, que depois vai acabar sendo guia da ideia do Brasil como uma cultura antropofágica, porque Abaporu é justamente isso, homem que come gente, em Tupi. Então, essa pintura da Tarsila do Amaral vai depois ser um ícone todo o movimento modernista e, portanto, pensando o Brasil a partir dessa perspectiva. Não é a única naquele momento, mas é aquela que acabou tendo uma enorme repercussão e que sempre, em 1922, remete muito à questão da Semana da Arte Moderna. Em 1972, por ocasião do Sesc Centenário, essa é uma moeda de 1 cruzeiro na época, em que ela é celebrativa justamente do Sesc Centenário e que chama a atenção da integração nacional. Então, esse mapa é uma perspectiva aí espacial, portanto, de integração do Brasil. A ideia, portanto, de nacionalidade. E aí a pergunta que rumo vai tomar em 2022 esse debate, essa discussão? No momento, em particular, que desde 1822 a 1972, a gente vive um processo de consolidação do Estado Nacional, como acabou se forjando a partir do século XIX e século XX, em que se tinha a ideia de que um povo tem a sua língua própria, tem a sua cultura própria, e que isso se expressa de maneira mais perfeita através de um Estado nacional. E a gente vive um momento em que o Estado Nacional, no mundo todo, ele hoje anda sendo confrontado por 2 movimentos. Um movimento acima dele, que é questões transnacionais, organismos que reúnem para além de grupos multinacionais, a ideia de transnacional, empresas, inclusive, que tem essa característica de transnacional, inclusive abandonando o conceito de empresa multinacional, organismos que, para fazer frente a elas e para controle, também se formam a nível de blocos regionais, continentais, sempre o exemplo mais bem acabado disso, que é a União Europeia, e que, de alguma forma, interfere na soberania nacional. Então, um ataque por cima em relação a essa ideia de Estado Nacional. Ao mesmo tempo, elementos locais desses Estados nacionais buscam dar um salto por cima desse Estado Nacional para tentar um lugar ao sol junto desses organismos internacionais. Então, a gente vê a dinamização, o crescimento de vários movimentos locais que também contestam a ideia de um Estado nacional. Então, uma perspectiva mais separatista. Então, qual o lugar disso? Qual o lugar de uma nacionalidade, de uma etnia? Então, isso é algo que é uma questão muito específica, que ela difere, por mais que a discussão seja a mesma, é inevitável, a gente tem que pensar também o que é o brasileiro, o que é o Brasil. Então, dentro de um contexto muito próprio que a gente vive, e que, diferente dos outros, esse Estado Nacional, ele vive o questionamento. Ora, na minha tese de doutorado, eu abro ela com a seguinte epígrafe:
de um texto latino, de um escritor romano que viveu no terceiro século, segundo século depois de Cristo, o Aulo Gelio, que diz assim: quintus ennius tria corda abere sesse dicebat quod loqui greci et osquit latinis quiriat. Quer dizer, quinto Ênio dizia que ele tinha 3 corações, triacórdia, ou 3 almas, se pode dizer assim. Por quê? Porque ele falava grego, iosco e latim. Então, ele se percebia dessa maneira, tendo uma identidade que envolvia esses elementos. A percepção, a fala do Ênio é muito interessante, porque assim, o Ênio ele viveu no final do século III a.C., início do século II antes, então viveu 400, 500 anos antes do Aulo Gelio, e o Ênio ele vai se tornar, pela enorme produção dele literária, vai ser sempre visto por todo romano como o pai da literatura latina. Inclusive também do ponto de vista da perspectiva identitária, tendo em vista a romanidade. E, ao mesmo tempo, ele, ao afirmar que tem 3 almas, ele se vê também, não só como romano, mas também como grego e osco, porque ele nasceu na região da Calábria, em que se falava grego e osco, então ele diz assim que falava enormemente bem, de maneira idêntica, esses 3 idiomas, e aí, portanto, ele se percebia nesses 3 corações. Mas ele está dentro de um contexto que já, para a Península Itálica, já vai se afirmando cada vez mais o papel preponderante de Roma, e aí tem uma questão da identidade, que hoje, cada vez mais, os estudos identitários, do ponto de vista étnico, eles têm uma perspectiva muito menos estática do que aquela que a gente se acostumou em função da conformação dos estados nacionais, de pensar povo igual a uma língua apenas e a uma cultura que fosse extremamente própria e que você poderia identificar através de um checklist, de como se fossem várias características estáticas. Hoje se percebe a cultura de um ponto de vista, a etnia, de um ponto de vista muito mais dinâmico, relacional, e que você tem diferentes identidades em que, a depender das circunstâncias, do momento, você vai realçar uma ou outra, e alguma vai ser mais relevante por questões afetivas, se você esteja envolvido ali. Só para a gente ter um exemplo, a semelhança daquela boneca russa, Matriushka, a gente pode dizer assim, no currículo do general Berdo, mencionou ele de Juiz de Fora, mineiro. Eu também sou mineiro, então é uma percepção. O mineiro tem coisas típicas, tem modo de falar, é diferente do paulista, é diferente do carioca, mas aí sou brasileiro. A gente pode pensar, pertenço à América Latina, meu pai é português, eu tenho também cidadania portuguesa, então me vejo também português. Então, mas a depender da circunstância, é claro que o ponto de vista brasileiro vai ter um realce. Mas a gente vê como se tivessem, de fato, várias identidades étnicas, como se fosse uma bonequinha, aquela bonequinha russa que a gente abre, tem a mesma ali dentro e vai por aí afora. Essa imagem que está presente aqui, ela é uma imagem muito interessante, em que ela é de 1817, e a gente vê nessa imagem algumas construções, então a presença urbana, navios, pessoas vestidas negociando com índios, há também africanos chegando ali no cantinho, uma mãe africana com um bebê de colo. Entre os índios, a gente vê um homem branco em trajes indígenas, logo no primeiro plano, em que revela toda uma integração étnica que se vai constituindo. A hipótese central, quando a gente fala em independência, a hipótese central de trabalho que guia o projeto de pesquisa que a gente acabou desenvolvendo, ela parte do pressuposto que Estado nenhum é criado se você não tem anteriormente um povo
que o mantém, ainda mais se você vai fazer um processo de independência. A despeito da historiografia, sempre enfatizar que você não tinha uma ideia de nacionalidade à época, no início do século XX, e que o Brasil se tornou independente por conta de acertos entre as elites, que podiam ter dificuldades de contatos, porque o Brasil as áreas eram isoladas, mas os contatos se faziam direto com a metrópole, então boa parte dessas elites foi estudar na Universidade de Coimbra, se conheciam, e que acertos dinásticos que ajudaram a manter a integridade da América Portuguesa. Então, em que pese essa visão ela vem apresentando uma série de buracos, com um queijo suíço. Entre esses buracos, a ideia de que ela vai numa linha de empalidecer os conflitos que aconteceram no momento da independência brasileira. E esses conflitos existiram em vários cantos da América Portuguesa, no sentido de elementos populares chamarem para si a participação nesse processo. Mesmo antes do 7 de setembro, Pernambuco já tinha saído à frente, expulsando os portugueses de Pernambuco já em 1821, no final de 1821. Então, tem uma série de elementos que acabam sendo empalidecidos quando se parte dessa perspectiva só da elite, escondendo a ideia de um povo. Ora, se o povo existe anterior, então a hipótese central existe um povo. Né? Já a ideia de um povo se percebe com uma identidade própria. E aí a gente vai remeter a uma noção que é central na pesquisa, é a ideia de fronteira étnica, que a identidade de um povo ela se constrói relacionalmente. Tem que ter um outro a partir do qual eu vou me distinguir, e aí eu vou me perceber particularmente em relação àquele outro, de maneira distinta. Isso é de um antropólogo escandinavo chamado Fredrik Barth, que a gente vai citar a obra dele aqui. Então, nesse aspecto, a gente pode observar isso. Ao mesmo tempo, essa ideia arquipelágica, como se a América Portuguesa fosse formada de ilhas isoladas, não tinham contato entre si aqui, e apenas necessitavam do contato com a corte, com a coroa, a metrópole, ela foi caindo cada vez mais por terra. Esta imagem que está aqui presente, ela é justamente uma imagem que está aqui num guia de caminhantes. Este é um mapa de 1817, que faz parte, essa é uma imagem que está dentro de um tipo de um atlas, que chama-se guia de caminhantes, que tem vários mapas ali, para poder orientar os caminhantes de todos os tipos, negociantes, viajantes, soldados, que pudessem ter necessidade. A ênfase está no comércio, não é à toa que essa imagem trata de uma transação mercantil, mas a gente tem, portanto, o Guia de Caminhantes, que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, na Fundação Internacional, e pode ser acessado, ele na íntegra, esse Guia de Caminhantes, ele pode ser acessado na Biblioteca Digital Luso Brasileira. Então, a gente pode baixar, são vários mapas. A gente tem aqui, ele abre com um planisfério, depois vem o mapa do Brasil, depois de cada capitania e de alguma região em particular, tipo a Enseada do Rio Grande, que tem destaque nesse atlas. Guia de caminhante porque as pessoas caminham, porque as pessoas se encontram. Então, existem cada vez mais estudos na área da geografia, inclusive, que estão sendo feitos a partir da percepção que essa América Portuguesa ela não tinha essa conformação arquipelágica, e que havia, claro que existe, própria da época, uma demora nesse percurso, mas faz parte da realidade, como lá atrás, no mundo antigo, o Mediterrâneo também, hoje o Mediterrâneo, a percepção como se fosse um lago, mas no mundo antigo era um universo, inclusive também com amplas áreas desconhecidas, misteriosas, e mesmo assim as pessoas faziam viagens, desde o terceiro milênio antes de Cristo, meados do terceiro milênio, viagens que inclusive atravessavam o que hoje é o Estreito de Gibraltar, que era chamado colunas de Melkart, ou colunas de Hércules, e chegavam até as chamadas Ilhas Cassitérides, que a Inglaterra traz de estanho para poder forjar o bronze,
é necessária as civilizações da Era do Bronze. Hoje a gente já tem uma série de informações arqueológicas que permitem a gente fazer esses estudos. Então, essa percepção de um espaço que é movimento, que existe uma integração, e que a partir dele a gente pode ter esse contato. Então, acelerar aqui. Então, aqui uma bibliografia de ponto de vista do referencial teórico. Então, de baixo para cima, mais à esquerda, tem a obra Teorias da Etnicidade, do Philippe Autignac, da Jocelyne Steffenard, que passam em revista várias teorias em relação à etnicidade, e eles se baseiam justamente no Frederic Barth. Esse livro, no Brasil, esse livro foi editado anexando ao final a obra-chave do Frederic Barth, que é Grupos Étnicos e suas fronteiras, que está essa fronteira do ponto de vista étnico é a fronteira entre o nós e os outros. Como é que são estabelecidas essas relações, essas distinções? Então, um primeiro elemento é esse. Ao lado dele tem o Peter Burke, com essa obra Hibridismo Cultural, uma noção chave para se perceber que não existe cultura pura e que é resultado de elementos híbridos, e que muitas vezes se pensa que alguma coisa é nativa nossa, mas não veio de outro lugar e se assumiu como seu, dentro dessa percepção identitária. Então, e há várias metáforas para poder pensar, fazer essa reflexão em torno do hibridismo cultural. Acima tem o Benedict Anderson, que é um historiador que pensa os nacionalismos do ponto de vista de comunidades imaginadas. E é claro que há um parentesco fictício quando você constrói uma identidade étnica. E aí ele pensa do ponto de vista do nacionalismo. Ele tem uma edição lusitana das edições 70 e uma edição brasileira de Comunidades Imaginadas, que é da Companhia das Letras aqui do Brasil. Então, são duas edições da mesma obra logo acima. E a ideia é trabalhar essa também noção de comunidades imaginadas e pensá-la no sentido mais amplo, não apenas de uma visão nacionalista, mas de um ponto de vista etno-histórico. Logo na linha de cima, as duas obras seguintes do Luiz da Câmara Cascudo, que é um etnólogo, antropólogo, antigamente se chamava folclorista, tem duas obras dele interessantíssimas, muito importantes: Rede de Dormir, uma pesquisa etnográfica, que revela o papel da rede de dormir na civilização que se constitui aqui na América Portuguesa, em que essa conformação, em que você tem tanto quem vinha da África, ele vivia aqui, os negros, como os índios que já tinham o costume do uso da rede, mas os próprios portugueses, todos eles utilizavam da rede de dormir do ponto de vista comum, e para tudo, não só para deitar, mas para transporte, para ser usado nos enterros. Então, você tem uma disseminação enorme em relação a isso. É um elemento que começa a ser forjado do ponto de vista identitário, uma referência identitária que pode ser usada a partir daí, e era usado. E só vai recuar com a chegada da família real ao Brasil, que aí se insiste sobre as camas e se começa a banir da área próxima à corte a ideia da rede de dormir como algo atrasado, não civilizado, não europeu, e por aí vai. E uma outra obra, o general Alberto citou a questão do feijão, que é muito interessante, a história da alimentação no Brasil, do Câmara Cascudo, que ele observa que tanto portugueses quanto africanos, como indígenas, o feijão já existia, essa leguminosa, em cada uma delas, cada um com o seu tipo específico, mas não tinham a presença que vai passar a ter na América Portuguesa, no encontro desses três movimentos de fluxos humanos que acontecem aqui. Então, que vai também proporcionar isso. Falou-se da feijoada, então você tem assim, o feijão, ele vai, quando a gente pega os textos de pessoas que viviam no Brasil no século XVI e no século XVIII, a gente nota como é que mudou o paladar em relação ao feijão. O Câmara Cascudo chama a atenção disso na obra dele. E que aí vai primeiro o feijão com farinha, depois, mais adiante, o feijão com arroz, vai mudando, mas a presença do feijão
aqui é um elemento que é único, se a gente pensa, esses povos que vieram de outros cantos, ou mesmo os indígenas que já viviam aqui, não tinham essa presença tão grande em relação a ele. Ao mesmo tempo, a ideia também o Aristóteles, a política, está abaixo. Essa aqui é uma edição de uma editora portuguesa, foi publicada originalmente pela Verga, agora o selo é Nova Verga, que é bilíngue, grego-português. O Aristóteles, ele observa que na sociedade que portanto, onde se inventa a cidadania, que hoje se dissemina em boa parte do planeta, a cidadania surge no horizonte mediterrâneo, no centro do Mediterrâneo, e o Aristóteles, ele observa que, por mais que as disputas políticas nessas cidades se caracterizavam pela estasis, né, da crise, sempre do conflito, que muitas vezes partia até do ponto de vista da violência física, de brigas dentro das cidades e mortes. Entretanto, eles nunca chegavam ao ponto de incorrer na separação, de uma cisão, de uma secessão dentro da cidade, porque tinham valores que eles reputavam como fundamentais e que fora das cidades eles jamais teriam respeito, a sua identidade, as suas prerrogativas cívicas fora daquela cidade na qual você vivia. Então, este é um elemento importante que toda identidade, todo mundo se percebe tem uma percepção étnica, de uma identidade étnica, de um povo, ele tem como características determinadas práticas sociais, determinadas representações culturais e valores que os unem. O Aristóteles cita isso, é repetido pelo Moses Finley na Democracia Antiga, que a democracia tinha no mundo grego. Atenas, em particular, não era todo mundo grego que era democrata, mas você tinha momentos de extrema violência. Então, você tem golpes oligárquicos que foram dados em Atenas, e quando se houve a retomada democrática, ao invés de perseguir e matar, se promoveu a anistia, porque buscava se manter sempre o horizonte de preservar os mesmos valores e evitar que aquela sociedade não esgarçasse. Então, esses elementos somados, afinal, são várias obras de um autor que para mim é muito importante, que é o Fernand Braudel, que durante todo o tempo, desde a primeira grande obra dele, que é sobre o Mediterrâneo, a época de Filipe II, ele trata do espaço como movimento, o tempo como ritmo temporal, como algo rítmico. Você tem vários ritmos, esses ritmos se percebem em função dessas mudanças, que têm resistências, mas, portanto, tem compassos específicos, e que o espaço também é formado por fluxos humanos que o atravessam, e que aí eles vão conformar sempre o espaço diferentemente em função desses fluxos humanos, com diferentes conformações. E daí, apenas como exemplo, como uma obra, é o Ler Braudel, que é organizado por um geógrafo, o Yves Lacoste, em que vários especialistas debatem os principais temas que Braudel enfrentou nos seus estudos, e que abre para essa perspectiva dinâmica também do ponto de vista espacial. O Fernand Braudel é o pai da geohistória, e daí tem tudo a ver, a gente comentou, guia de caminhantes, tem tudo a ver com essa percepção que a gente tem aqui. Acelerando, professor Barro, qualquer coisa pode apitar aí para mim, tá? Para poder... Estou tentando controlar o tempo e estou correndo. Então, vamos 5 minutos, que tal, Rui? Pode ser? Diga, general. 5 minutos. 5 minutos. Tá certinho. Tá. 5 minutos. Então, aqui estão os objetivos. Está gravado desse projeto de pesquisa. Os resultados esperados, então, em relação aos livros. Então, assim, o livro 1 e o livro 2. O livro 1, 1822 a 2022, O Percorrido do 7 de Setembro, em que essa obra ela busca examinar as diferentes correntes sobre o que pensam desse momento, do ponto de vista historiográfico, como correlacionar o passado, presente e futuro. Então, percorrido não apenas nessa perspectiva do trajeto que o Dom Pedro fez, mas o que se pensou, o que vem se pensando em relação a esse tipo de coisa, de evento, perdão. Imagens da brasilidade, que
parte da análise iconológica do imaginário. A iconologia é um método de um autor chamado Irving Panofsky. Então, de estudo, um método para a gente poder estudar em função das convenções que cada época tinha sobre a construção dessas imagens, para poder compreendê-las a partir daí. Brasil, 200 anos de independência, ele é a publicação daquilo que o general Bergo leu para a gente aqui, daqueles artigos todos que vão acontecer dentro do evento lá no Clube Militar. Então, no projeto, a gente previu e foi aprovado um coordenador editorial que vai ajudar a acompanhar essas obras todas, observar o calendário, para que está espalhado ao longo do tempo a execução disso. O nascimento da imprensa brasileira, parte da hemeroteca do arquivo de jornais que tem a Biblioteca Nacional, de 1808 a 1838, que tenta mapear esses debates e perceber a atuação do clero e também de outros agentes dentro do movimento ali da secessão do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Brasil, do 7 de setembro, Memória, História e Identidade, ele é um... como é que diz? Ele é uma síntese. É um livro que eu passei mais para o final do ano de 1822, em que vai acompanhar todos esses debates, as discussões que acontecerão ao longo do ano, mas para poder pensar também do ponto de vista sintético. Eu acabei pulando, né, ali em cima tem um documentário. O Matarroch, o Daniel Matarroch foi citado, no cineasta ali do Instituto. Ele concebeu a ideia de um média-metragem que, antes mesmo do percorrido que vai ser feito, a gente vai visitar, vai levantar depoimentos, entrevistas, ao longo do trajeto que foi feito de Dom Pedro, saindo do Paço de São Cristóvão até o Córrego do Ipiranga, entremeando ali, dando uma fugidinha em relação a Santos, e depois volta até lá. Então, a ideia é que, antes mesmo da viagem, do percorrido, como foi desenhada pelo general Bergo, a gente tenha um material a respeito dele, que possa, inclusive, subsidiar essa viagem para que seja melhor aproveitada. Então, é um documentário, média-metragem, os 5 livros, um deles do evento, os outros, na equipe, a gente tem um recém-doutor, que é o Leonardo Amatuzzi, uma aluna de iniciação científica, que é a Mariana Pinheiro Chaves, que vai trabalhar em cima desse material. É um grupo que vai trabalhar em relação a isso. Aqui está o trajeto de Dom Pedro, né, que a gente levantou. Há também, então, incluiu o evento da Maratona Dom Pedro, ciclo de palestras, porque a gente pediu, junto à FAPERJ, apoio para poder para as passagens dos palestrantes que vêm do exterior, além do livro que sai do evento, a publicação dele. Isso foi aprovado, e uma série de vídeos educativos que vão ser produzidos mais para o final, porque a ideia também é de chegar às escolas. Então, previstos a princípio 10 vídeos, que se chamaria Brasílicas, Imagem e Etnicidade. Está aqui o cronograma, como a gente pretende andar, cada bolsista tem também um plano de trabalho a ser executado dentro disso, e aqui, em que eu traduzo aquela hipótese que eu dei ali no início, a cruz e a espada, inclusive, ela tem uma representação muito clara, porque os fundadores do Instituto, do IHGB, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, um cônego, o cônego Januário Barbosa, e um militar, o Marechal Raimundo José da Cunha Matos. O cônego Januário Barbosa, inclusive, acabou sendo depois diretor da Biblioteca Nacional. Então, que pensavam justamente não só fundar o IHGB, mas escrever uma obra que retratasse o que é o Brasil, o brasileiro, e que vão depois fazer um concurso em que vai ganhar o Martius, que veio na corte da Leopoldina, que viajou bastante pelo Brasil, colhendo espécimes botânicas junto com Spitz, e que depois ele vai redigir uma memória, vai passar por um concurso e que vai apresentar a história desse Brasil como reunião desses 3 grupos, à época chamados de raças, né, que se formaram aqui a brasilidade. Então, é isso.
Foi nos 5 minutos? Dou por encerrado aqui, general. Então tá, deixa eu só fazer o encerramento. Debate aprofunda um pouco mais. Vamos nos debates, deixa eu fazer o encerramento só. Isso aí. Tá. Agradecemos a presença e a atenção de todos. É difícil, 200 anos, concentrar em 50 minutos, 1 hora, é muito difícil. Nós temos 1 ano para fazer isso, foi muito corrido, mas estamos disponíveis aqui agora para o debate. Então, como todos puderam ver, é um objetivo grandioso, que nós temos muita satisfação e muito orgulho de estarmos unidos nisso. Nós que estudamos, pesquisamos o Brasil. Nós e os nossos parceiros todos que eu já citei aqui. Então, eu faço aqui o meu fecho com o verbo, os 3 verbos aqui, que eu digo que a gente está conjugando esse verbo e que a gente conjugue junto esses 3 verbos aqui. Pesquisar, honrar e defender o nosso Brasil. Que nós nos dediquemos a estes nobres propósitos com fervor. Vivamos PhD Brasil. Muito obrigado a todos. Estamos disponíveis agora para as perguntas. César, está contigo agora. Vamos lá. Na verdade, com o Rui, né? Muito obrigado. Rui. Muito obrigado, excelente. Ficamos a saber o que é que neste ano de 2022 o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e todas as diversas instituições que acompanham o IGHMB vão fazer nestas comemorações dos 200 anos. Eu já agora aproveitava, portanto, peço que se inscrevam para falar e já agora aproveitava a presença aqui do meu bom amigo João Vieira Borges, Major-General e Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, que nos revela também um bocadinho daquilo que vai ser, da parte de Portugal, exatamente quais as atividades e iniciativas no âmbito destas comemorações dos 200 anos. Em primeiro lugar, queria dar 32 parabéns aos organizadores desta tertúlia. Tem sido uma ação muito importante e muito interessante para todos nós. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também, os meus parabéns ao General Bergo, caro amigo, e ao professor Cabeceiros, porque efetivamente preservaram com este projeto a história comum, não é só a história do Brasil. Muito obrigado da nossa parte. Agradeço também o convite para participar no evento. Aliás, chamei a atenção do mesmo e de toda esta situação que estava a ser já preparada o ano passado, que o General Bergo já ia conversando comigo. Eu fiz isso no Congresso Internacional em Atenas, durante o mês de setembro. O General Bergo não pôde estar presente e eu representei aquilo que é a nossa história comum em Atenas, e aliás foi muito interessante depois na parte do debate. Eu gostaria, como disse o General Rui Moura, de complementar o calendário com decisões que foram tomadas esta semana, ou seja, a conferência no âmbito do centenário da primeira travessia, como disse bem o General Bergo, que obviamente era em homenagem aos 100 anos da independência do Brasil, vai ter lugar no dia 8 de junho. O Sr. General tinha posto junho, é 8 de junho, às 17h30, vai ser via Zoom, com o Coronel Calaza e o Comandante Batista Cabral. Esta vai ser via Zoom. Mas depois ainda não está no calendário, mas vai passar a estar. Eu mandei ontem ao nosso General Bergo o 31º Colóquio de História Militar da Comissão Portuguesa de História Militar. Os membros aqui presentes, eu já vi aqui alguns, já sabem, que já receberam, sobre a história militar da independência do Brasil. Vai ser entre 8 e 10 de novembro, o programa vai ser enviado, esse é o tipo de apoio à divulgação do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Vai contar com a presença na abertura do General Rui Moura e no encerramento do professor Cabeceiros e com a presença, espero eu, do General Bergo, pelo menos no dia 9 e 10. Com certeza. Aí é presencial e é também por Zoom. É importante, aliás, porque ela já foi mandada. A imagem é a pintura do Pedro Américo, como sabem, um óleo sobre tela, de 1888, que está no Museu Paulista. Nós também até usamos essa gravura.
A questão que o meu general Bergo falou da DHCM, é assim que se chama, Direção de História e Cultura Militar, é do Exército, é um congresso que vai ter lugar em abril, sobre os 200 anos da independência. Eles ainda não divulgaram. É importante também que compreendam os meus amigos brasileiros, nós estamos numa fase complicada com as eleições na próxima semana, as questões, não temos orçamento, e há aqui questões para quem tem eventos, e muito perto de fevereiro, março, está numa situação delicada. E, portanto, certamente que será essa também a situação do Exército. Mas eu sei que estão a trabalhar isso. Todos os eventos, quer estes eventos que eu referi da Comissão, quer estes da Direção de História e Cultura do Exército, quer mesmo os eventos dos 100 anos, que é com as 8 academias portuguesas, no seu conjunto, a Marinha Portuguesa e a Força Aérea Portuguesa, portanto, para além daquilo que eu referi, no dia 8 de junho há mais, mas o nosso é mesmo, presumo, com os nossos amigos e com o Calaça, com o Coronel Calaça, mas todos os eventos estão a ser adaptados, em termos de horário, para ter a presença dos amigos brasileiros. Portanto, mesmo as cerimónias passam todas para as 11h30 da manhã de Lisboa, que é para não acordarem à meia-da-noite aí no Brasil. Portanto, e a maior parte dos eventos é tudo da parte da tarde, exatamente para termos mais público, para trocarmos mais impressões sobre esta temática. Os meus parabéns, mais uma vez, pelo programa excelente. Eu bem gostaria de participar, mas como o general Bergo já sabe, eu vou ter que estar no Congresso Internacional a apresentar o projeto português para o colóquio de 2024 e, portanto, não posso estar no dia 7 de setembro no Brasil. Teria muito gosto. Vai estar em março, vai fazer assim a março, é 22 de março. Eu espero que a Covid deixe a sua viagem para cá, porque o Rio de Janeiro está complicado também com a Covid. Meu general, eu julgo que em Portugal está mais complicado que no mundo inteiro. Apesar da vacinação ser de mais de 90%, nós nos últimos 4 dias, num país com 10 milhões, tivemos mais de 50 mil por dia. Portanto, felizmente, a gravidade da situação não é como foi o ano passado e, portanto, nesse aspecto a vacina está a ter resultados e, portanto, unidades de cuidados intensivos são inferiores a 160, apesar de haver cerca de 2.000 internados. Portanto, essa tem sido a vitória da ciência sobre esta pandemia e eu espero que a ciência nos permita, a mim estar presente aí a dia 22 e o meu general e o seu professor estarem cá depois em novembro. Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado, João. E nós aqui assim vamos continuar, de certeza, de 15 em 15 dias, nas nossas tertúlias Portugal-Brasil. Vamos ter muito tempo para também abordar eventos particulares e sempre ligados aos 200 anos da independência do Brasil e à história comum de Portugal e do Brasil. Bom, eu tenho aqui assim 5 inscritos para falar e para fazer perguntas. Agradecia que fossem muito sintéticos e que resumissem muito aquilo que vão dizer, porque já estamos muito em cima da hora. E começava por dar a palavra ao João Amaral. Muito curto, por favor. Muito curto, João. Não, com certeza. Primeiro, obrigado e parabéns a todos que falaram, né? Mas eu só quero comentar algumas coisinhas muito rápidas. Na visita a São Paulo, né, quero comentar com o comandante Bergo, que é o seguinte, na visita à Catedral da Sé, né, que, se possível, seja realizado uma reunião aqui no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, porque o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo está na rua Benjamin Constant, que liga a Catedral da Sé ao Largo São Francisco, onde está a Faculdade de Direito. Então, na visita à Catedral da Sé, caminhando 100 metros, estaremos no Instituto e poderia-se fazer uma reunião nesse momento aqui no Instituto. A outra coisa é lembrar, né, que o Malcolm já comentou aqui de todo o trabalho que ele está fazendo na Jornada dos Príncipes, relativo ao 7 de setembro, né, aos 200 anos, e lembrar também aqui, como tem um evento relativo a Gago Coutinho, em Portugal, lembrar que em 1901, Santos Dumont se transformou, foi admitido como membro honorário do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e depois
Gago Coutinho também, logo depois da sua travessia, também foi admitido como membro honorário, né, honorífico do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. E a gente, por aqui, eu estou tentando pegar os primeiros 50 anos do Instituto Histórico e Geográfico, vai completar 130 daqui a pouco, e eu estou tentando levantar os membros que estão aqui, os membros portugueses e os membros luso-descendentes do Instituto, dos primeiros 50 anos do Instituto. E demais, parabéns ao capitão Bergo, ao comandante Bergo e também ao professor Rodolfo, pela apresentação e por toda a programação relativa aos 200 anos. Obrigado. Muito obrigado, Amaral. Está prevista, sim, a nossa ida no Instituto em São Paulo. A programação não está fechada, tá? Sim. Está prevista, não tenha dúvida. Faz parte, está no projeto. Vocês já vão receber, vai estar no projeto. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Parece que o Pedro Avilés tinha feito aqui uma solicitação para falar. Também... Interessante o general Stoffel, porque o general Stoffel está fazendo a organização da apresentação da banda sinfônica. Sim, senhora. Tem aqui, está na lista. Está na lista também para falar. Pedro. Os meus cumprimentos aos meus colegas. É sempre um prazer participar nestes colóquios. E eu queria só pedir que, ao fazermos esta lista que o jornal apresentou há pouco, que se lembrassem também, não é propriamente a independência do Brasil, mas o contributo, sobretudo no tempo de Dom João VI, foi feito para levar o Brasil ao ponto de poder ser independente da maneira que foi. E eu acho que só há 4 pontos importantes. O primeiro é tudo quando Dom João VI fez pelo alargamento das fronteiras do Brasil, ainda mesmo antes de ter ido para o Brasil, já em Portugal, em 1801, já daí havia ordens e havia ações que tiveram lugar na fronteira com o norte, com a Guiana, e no sul, em Mato Grosso, etc. Vamos saltar isto rapidamente, mas depois, mesmo quando ele lá estar, inclusivamente, não é depois a República entrasse na província de Cisplatina, mas depois o segundo ponto foi, ao ir para o Brasil, aquilo que Dom João levou para lá em termos de património cultural, que era uma grande diferença em relação ao que se passava no resto da América, mesmo na América do Norte. E acho que é importante isso no sentido de ir criar um sentimento de uma qualidade nesse sentimento nacional do Brasil, para o qual, portanto, Dom João contribuiu muito ao levar para lá esse património e meios de Estado, do governo, que deram ao Brasil capacidades que não tinham, por exemplo, os territórios da América Hispânica. Depois, o terceiro ponto era a gestão que ele fez no Brasil e que, a certo ponto, vai permitir que o Brasil seja uma unidade e forte e una e não dispersa em pequenos estados, como se passou com a América Hispânica. A quarta e última que eu gostaria de mencionar é que realmente, ao tentar fazer o Reino Unido de Portugal e do Brasil, houve um começo de organização política e institucional que depois foi seguida na independência organizada do Brasil. Eu acho que todos estes apoios que o Dom João fez tiveram um impacto daquilo que vai ser o Brasil independente. Era só isso que eu achava que devia ser abordado na preparação destas comemorações. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Não sei se o General Bergo quer dizer alguma coisa. Só agradeço as sugestões, e esses pontos estão, sim, aquela lista acadêmica. Os palestrantes vão abordar esse ponto. Inclusive, tem um específico sobre a transferência da família real. Então, são professores e tudo. Eu passei muito rápido, mas estão previstos lá. Muito boa lembrança. Muito obrigado pela sua lembrança. Estão previstos, sim. Muito obrigado. Então, temos os 3 últimos, é o Sebastião Amoedo, o Malcolm Forrest e o Stoffel. Eu vou pedir mais uma vez que sejam muito sintéticos. Sebastião Amoedo. Boa noite, saudação, General Bergo. Eu sou do Conselho de Minerva, agradeço muito aos membros do Instituto terem aceito a programação. Conselho de Minerva
é uma organização que reúne as associações de antigos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, até 1967, Universidade do Brasil. Não quero tomar muito tempo. O evento Pedro Libertador, os senhores podem conhecer tudo pormenorizadamente no site conselhodeminerva.com.br. Tem muita coisa. Se eu fosse falar aqui agora, eu ia tomar muito tempo. Só quero lhes mostrar assim uma preview. Nós estamos desenvolvendo uma comenda de Pedro o Libertador, porque nós, brasileiros, conhecemos muito Pedro, não é, o defensor perpétuo do Brasil, mas conhecemos menos o rei soldado, o cavaleiro, o rei cavaleiro, como o reitor da Universidade do Brasil nominou no seu livro de 1933, o professor Pedro Calmon, e também o Libertador, que é a invicta cidade do Porto, data vênia aí aos lisboetas presentes, que a invicta cidade do Porto ganhou e onde abriga o seu coração físico. Então, para encerrar, além do evento no batalhão Vilagrã Cabrita, que foi a fazenda de Santa Cruz, para quem é aqui do Rio de Janeiro, aqui brasileiro, ia essa fazenda ia desde o final aqui do município do Rio até Volta Redonda. Ela é uma história brilhante, e é onde realmente Pedro foi educado, e onde Pedro, com licença, senhoras presentes, se tornou o femeeiro, como ele é tão conhecido e intitulado, não é, pelo professor Eugênio Santos, da Universidade do Porto. Nós já estamos com programações na cidade do Porto, na Irmandade da Lapa. Ontem mesmo, eu combinei a Irmandade da Glória, aqui do Rio de Janeiro, que nomina Dona Maria da Glória, filha de Pedro e rainha carioca de Portugal. A Irmandade da Glória irá comparecer ao Porto para entregar a comenda à Imperial Irmandade da Lapa, que detém o coração. Depois, uma cerimônia também no quarto Dom Quixote, onde Pedro nasceu e faleceu. E, para encerrar a parte de Portugal continental, uma cerimônia em Évora Monte, do palácio onde o general de Miguel e o general de Pedro assinaram o armistício. Seguiremos depois para uma homenagem aos Açores, haja vista que Pedro reuniu suas tropas nos Açores, e, por que não, uma ida final à Ilha da Madeira, para homenagear o advogado José Maria Martiniano da Fonseca, advogado que ficou do lado de Pedro, foi para Lisboa, Miguel o prendeu, o degolou e o esquartejou, que são os 12 heróis da liberdade que estão grafados na estátua equestre na cidade do Porto, a Dom Pedro. O nosso propósito é um foco muito pessoal na figura humana de Pedro, que, lamentavelmente, é muito pouco conhecido aqui, é muito valorizado o seu lado, vamos assim dizer, extremamente exageradamente humano de ser, que era um grande femeeiro, não é? Deixando aí catalogados 25 filhos, mas há quem diga que foram 40 ou 50. Enfim, e é um lado que é muito, vamos assim dizer, desvalorizado dessa figura humana, que foi o rei de foi um imperador aqui, foi eventualmente rei de Portugal por um curto período, mas fez seu filho imperador do Brasil e sua filha rainha de Portugal. Amou, além de ter amado intensamente, como se fala humanamente, amou intensamente o Brasil e Portugal. Portanto, a gente diz que ele é um amante incontido de suas duas pátrias.
Então, por gentileza, estou encerrando, olhem lá, tem muita coisa, tem muito texto, nós estamos resgatando pesquisas sobre a fazenda de Santa Cruz. Havia um coral e uma orquestra de escravos que encantaram Dom João VI. É a história dos negros também constituindo o Império do Brasil. É uma coisa lindíssima que nós estamos conseguindo resgatar. Então, me desculpe, já me prolonguei demais. www.conselhodeminerva.com.br. É muito orgulho participar em conjunto com o Instituto Geográfico Histórico Militar do Brasil dos 200 anos da independência. Muito obrigado, Sr. Sebastião, muito obrigado. Isso faz-me lembrar que temos que fazer aqui assim, pelo menos numa destas tertúlias, uma sessão dedicada a Dom Pedro. Acho que tem todo o sentido. Vamos fazê-lo garantidamente. Bom, estamos mesmo a chegar ao fim, só temos mais 2 inscritos, não posso aceitar mais inscrição. Peço que sejam muito sintéticos. Professor Malcolm. Boa noite, muito obrigado, General Rui Moura. Parabéns ao nosso querido General Bergo pela concisa, abrangente e profunda apresentação e planejamento para uma data tão importante. E só reforçando o que já disse o meu querido vice-presidente João Tomás do Amaral, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que nós estamos aqui com as portas abertas para atividades aqui em São Paulo, aqui no centro de São Paulo, na Benjamin Constant. Nosso instituto já tem 130 anos praticamente e teve grandes episódios importantes na história do Brasil e na história de Portugal também. Só lembrando que em 54, nos 400 anos da cidade de São Paulo, fez-se um grande simpósio internacional de história e toda a articulação do Sesc Centenário passou por aqui. Inclusive a vinda dos despojos do nosso imperador de Lisboa pelo navio Funchal ao Brasil e circulando por todo o Brasil, especialmente em Pindamonhangaba, onde houve uma muito, muito eloquente e sensível cerimônia na capela, na igreja de São José, que hoje é o panteão da guarda de honra de Dom Pedro e precisa de restauração. Então, estamos aí com um grande trabalho pela frente. Contem conosco, era o que eu tinha a dizer, dando os meus parabéns. Muito obrigado, Malcolm. Passo já ao General Stoffel. Obrigado, General Rui Moura. Boa noite a todos. Meus cumprimentos aos palestrantes e muito rapidamente, atualizando, como o General Bergo no início citou o meu nome nessa coordenação da apresentação musical. A ideia é a Banda Sinfônica do Exército fazer, no dia 5 de setembro, uma apresentação em São Paulo. Estamos procurando coordenar isso, provavelmente no quartel-general do Comando Militar do Sudeste, e com uma apresentação de músicas de autoria de Dom Pedro I. E eu gostaria apenas de destacar a importância do papel do professor Amoedo, que é quem está providenciando e disponibilizando as partituras dessas músicas, dessas obras, e estamos procurando coordenar exatamente a preparação da banda, porque são obras que vão ter que treinar, enfim, não é só chegar na hora com a partitura, tem uma preparação envolvida, e se conseguirmos, o ideal vai ser, se conseguirmos fazer também uma transmissão simultânea pela internet, e o ideal mesmo é se consiga também gravar um CD, enfim. Aí tudo vai depender da disponibilidade e dos recursos. Apenas essa atualização. Obrigado a todos aí. Uma boa noite. Muito obrigado, General Stoffel. General Bergo, não sei se quer fechar, se quer dizer qualquer coisa. Somente agradecer, meu amigo. Somente agradecer ao César também essa oportunidade que nós estamos tendo aqui e dizer que a gente está conjugando juntos cada vez mais os 3 verbos, né? Estamos pesquisando, honrando e defendendo. E vamos acrescentar mais um aí, divulgar, celebrar, festejar. Esperemos, queira Deus, que essa pandemia não nos atrapalhe mais do que o que ela já atrapalhou, porque o primeiro evento agora é dia 22, então nós já estamos vendo aí questão de transporte e tudo. Se o nosso general puder vir aqui,
General Vieira Borges já veio aqui fazer a abertura, a gente vai tentar, mas dependemos de saber, inclusive, se poderemos fazer, porque a ideia é lá em Petrópolis, em Itaipava, no nosso centro de convenções. Porém, a gente está ainda esperando essa pandemia aí amainar um pouquinho. Mas muito obrigado a todos. Vamos ter todos em conjunto, que nós estamos trabalhando juntos, um excelente ano, um excelente evento, uma comemoração digna dos nossos 200 anos aí, que, como disse o meu amigo professor Wolff, né, procurar elaborar essa obra aí, aquela interrogação que ele colocou lá na apresentação, vamos juntos, né, preencher aquela interrogação, qual será a marca desses 200 anos, a marca do Brasil 200 anos. Muito obrigado a todos, boa noite. Muito obrigado, General Bergo. Antes de apresentar a próxima tertúlia daqui a 15 dias, passo a palavra ao professor César. Bom, eu queria fazer uma fala bem pequenininha, primeiro agradecendo formalmente e comentando sobre o entusiasmo que o General Bergo sempre tem quando coloca suas ideias, né? Independente da simplicidade, da profundidade, o que ele coloca sempre é contagiante. Eu tenho que agradecer esse esforço, né? E eu vou fazer um lamento aqui. Eu gostei tanto da fala do professor Wolff, né? Que eu tinha vontade de ouvir mais. Então, eu sei que a gente tinha que terminar para isso não ficar fora do nosso ritual de tempo, mas eu queria já talvez adiantar que ao longo desse ano eu ficaria muito honrado de ter o Wolff de volta, talvez desenvolvendo alguns desses tópicos de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Também quero aproveitar e dizer que esse fórum, esse espaço que a gente abre quinzenalmente a vocês, ele vai ao longo do ano sendo um espaço para atualização dessa programação ou para incrementos que ela possa sofrer, seja por intermédio de contribuições do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ou de outros parceiros que têm o mesmo objetivo, né? Celebrar com vigor essa efeméride, né? E fecho dizendo que, sem dúvida, está aberto o espaço para alguém que queira trazer Dom Pedro para esse espaço de uma forma individualizada, tá bem? Eu devolvo a palavra ao Rui e já me despeço a todos, dizendo que eu vou me esforçar muito para colocar no ar uma tertúlia para vocês até terça-feira, tá bem? Um abraço a todos. Caríssimo César, as melhoras rápidas e uma recuperação muito rápida da doença que o atacou. Bem-vindo novamente à nossa presença, porque há 15 dias não estava em condições de participar. Muito obrigado ao General Bergo e ao professor Rolf pela participação hoje na tertúlia. Muito obrigado. Agradeço também a presença. Tivemos quase 60 participantes hoje na nossa tertúlia e vou deixar apenas uma pequena ideia do que é que vamos falar daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias vamos voltar novamente deste lado do Atlântico. Vamos ter mais uma vez um repetente que já nos tinha falado o ano passado, exatamente a 29 de janeiro, mais ou menos há um ano, na 7ª tertúlia. E que na altura nos veio falar sobre o Pedro Teixeira, um ilustre português que ajudou a forjar o Brasil. É o oficial piloto aviador João José Brandão Ferreira, que nos vai trazer o assunto que é Olivença, uma questão que tocou os dois lados do Atlântico. A palestra vai fazer o enquadramento da situação geopolítica que levou à Guerra das Laranjas e quais as suas consequências, e depois serão referidas as tentativas para recuperar Olivença até à altura do Congresso de Viena, e onde aparece a questão do que se viveu na América do Sul e que influenciou também o desfecho relativamente à Olivença. Serão referidos, no fundo, também o que é que se passou nestes últimos 200 anos e terminar-se-á sempre com umas conclusões sempre muito desafiantes, como são sempre as nossas palestras do Brandão Ferreira. Muito obrigado pela presença de todos, até daqui a 15 dias e, mais uma vez, será um excelente ano, um grande ano, garantidamente, com muita investigação, muita história e muita defesa do Brasil. Muito obrigado pela vossa presença. Muito boa noite.